É com grande alegria, estamos aqui mais uma vez, amém? Bom, meus irmãos, a união dos irmãos, a comunhão dos irmãos, debaixo de um tema abençoado, na verdade, que é estar pedindo com fé. Mas eu peço para a igreja muito sentar, em nome de Jesus. Você vem referenciar o Senhor Jesus Cristo sentado mesmo, não tem problema. Sabemos que o tema está em Mateus capítulo 21, 22, assim como o pastor já ministrou no início do culto, e diz que tudo o que pedirdes em oração crendo, o recebereis. Pedir de que forma, igreja? Orando. E depois de orando, crendo. E aí vem a resposta. A gente sabe que se a gente entrar nessa passagem, a gente vai ver ali o momento que Jesus amaldiçoou uma planta. E ali gerou no coração dos discípulos uma curiosidade, quando eles viram que o que Jesus liberou havia acontecido. E aí ele falou: olha, tudo que pedirdes em oração crendo, o recebereis. E aí eu, fazendo uma pesquisa, eu queria trazer hoje um personagem talvez muito conhecido pela igreja. Eu pedi para Deus dar algo diferente, porque dentre os amados presentes, Deus colocou no meu coração que existem alguns que já declararam dessa forma: quem sou eu para Deus ouvir minha oração? Muitas vezes a gente precisa entender que quando a gente se aproxima do Senhor com fé, a gente não precisa ser uma pessoa famosa, não precisa ser uma pessoa que se destaca na mídia. O que a gente precisa é apenas ter comunhão com o Pai. E indiferente o posicionamento que a gente ocupe nessa terra, mas vale para Ele a maneira que a gente se aproxima dEle, do que aquilo que muita gente oferece para Ele. Então eu queria meditar com os irmãos em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. Eu confesso que eu pesquisei para saber se tinha outros Jabes. Eu só encontrei esse em um lugar chamado Jabes. Mas se eu não souber, eu quiser ensinar para a gente está preparado para receber da igreja, né? Então vamos fazer a leitura. Diz assim a palavra do Senhor: e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Eu vou pedir permissão ao pastor para estar lendo uma outra tradução, que está na NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje, que diz assim: olha, houve um homem chamado Jabes, que foi a pessoa mais respeitada da sua família. A sua mãe pôs nele o nome de Jabes, porque ele havia sofrido muito durante o parto. Mas Jabes orou assim ao Deus de Israel: ó Deus, abençoa-me e dá-me muitas terras. Fica comigo
e livra-me de qualquer coisa que possa me causar dor. E Deus atendeu a sua oração. Você pode dar glória a Deus pela palavra. Você pode procurar nos 66 livros da Bíblia, você não vai encontrar mais nada sobre esse homem. Eu poderia vir aqui, como o pastor anunciou vários personagens bíblicos, e falar de Daniel. Sim ou não? Mas a gente sabe o chamado, que Daniel tinha, ou teve. E a gente tem certeza que era um homem de oração. Que era um homem que tinha muita fé. E em muitas situações que Daniel se posicionou na presença de Deus, Deus sempre trouxe a resposta para ele. Mas como Deus ardeu no meu coração para procurar um personagem não muito lido, não muito conhecido, é porque ele revelou para mim que dentro da casa dele, muitas vezes existe sim entre nós momentos que a gente tem dúvida, ou que nossa incredulidade tomou lugar na nossa fé. E muitas vezes a gente nem se acha capaz ou merecedor da parte de Deus e receber o pedido que a gente faz dele. E o pior, se a gente pede e muitas vezes o tempo acaba demorando para nós, aí é que a gente muitas vezes tem a nossa certeza carnal. Deus não ouviu a minha oração. Deus não ouviu o meu pedido. E aqui nesse texto, em 2 versículos, a gente não vê Deus falar nada, a não ser da atitude desse homem. A gente não vê falar, era um homem perseverante, que buscava, que orava, que se consagrava, um homem diferente, que fazia a vontade do Senhor, que todos o conheciam, o respeitavam, como a gente vê outros personagens. E se você pegar o texto ainda, está fazendo mais a genealogia de outros personagens que darei no texto, mas quando chega em Jabes, Deus faz questão de anunciar, olha, o nascimento dele sofreu muito, mas aquele sofrimento que até representa o nome dele, que é a dor, não fez parte da vida desse homem chamado Jabes. Ele entendeu que ele não queria viver, porque o nome dele muitas vezes tinha um significado. Eu não sei de que forma você está caminhando com Deus, as situações que vocês estão passando, o que vocês vêm pedindo ou vêm clamando, mas uma coisa é certa: Jabes não se conformou, Jabes não aceitou, Jabes decidiu clamar a Deus. Sabe o que é o melhor? Dentro desta oração, termina dizendo que Deus respondeu a oração de Jabes. Então eu estou aqui no 3º dia. É 7, pastor? De 7 dias que vocês vão ver a palavra do Senhor. E a gente precisa compreender que o que importa para Deus é a maneira que a gente se aproxima dele. E você lê em Hebreus capítulo 11, versículo 6, agora uma outra versão, uma NVI, nova versão internacional, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então você veio para o culto de quarta-feira, que eu sei que tem como temática a busca do Espírito Santo, mas hoje estamos vivendo um propósito, uma campanha, e a campanha que tem como direção e tema fé no pedido. Então, se eu tenho que ter fé naquilo que eu apresento no Senhor, a primeira situação que tem que acontecer na minha e na tua vida é entender que realmente Ele existe. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. O pastor já ministrou aqui. Nossa fé vai trazer à existência aquilo que não existe.
Até porque a gente está pedindo para o pastor Edson. A gente está pedindo para um Deus Todo-Poderoso. E quando a gente se aproxima dele crendo, a gente tem certeza que ele está colhendo a nossa oração, o nosso clamor, e que com certeza ele recompensa aqueles que o buscam. Tem amados e amadas que estão buscando o Senhor. Glória a Deus. Tem amados que vieram aqui com fé, acreditando que Deus já preparou a sua recompensa. Tem amados que, por conta do tempo, da dificuldade, estão desanimados, ou muitas vezes na incredulidade, achando que você não é merecedor. E muitas vezes não porque você não é merecedor, mas porque muitas vezes o inimigo trabalha para que você enxergue dessa forma. E muitas vezes fica apontando para você algumas falhas, algumas coisas que acontecem. O que eu quero falar para você em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que esse homem chamado Jabes, mesmo ciente, da maneira como ele veio ao mundo, ele entendeu que tinha um Deus maior. E ele pediu exatamente aquilo que ele acreditava que ele poderia receber da parte de Deus. Até porque Lucas 1,37 diz que não existe nada impossível para o nosso Deus. Eu até falei para o pastor que ia pedir para estar louvando Deus e promessa, até porque ontem a gente me colocou na igreja, uma direção dada por Deus, e vocês louvaram. Amém? Eles anteciparam o louvor. Então existe aí uma concordância no mundo espiritual. Então às vezes você pode não ter força sozinho, mas olha quanto irmão abençoado do teu lado. Olha os pastores abençoados que vocês têm. Será que a gente não pode se unir e orar um pelo outro? Para que Deus venha ao nosso encontro e muitas vezes nos fortaleça ao ponto de estarmos de pé, para vencermos as nossas limitações, as nossas fraquezas. Você lembra daquela moça que foi pegada como serva ou escrava da mulher de Naamã? Lembra que ela não tinha motivos para de repente interceder pela vida do seu Senhor, porque foi retirada do meio da casa, da família, mas ela entendeu que aquilo que estava em Naamã, só Deus poderia curá-la. Muitas vezes o seu pedido nem é por você, é por alguém que ficou em casa e que muitas vezes nem conhece o Deus que você conhece. Mas isso não impede que você anuncie esse Deus para ele ou para ela, e que você seja um intercessor, porque ela não somente colocou a fé dela em prova, como ela mostrou o caminho que aquele homem deveria seguir. E ele, resistindo por um momento, por conta do orgulho, da vaidade pessoal, acabou pegando outros caminhos que não era o caminho que foi direcionado. Só quando ele entendeu, e houve a ação do profeta, ele foi para o lugar onde estava a bênção. E não tem melhor lugar para receber a bênção onde existe um povo unido em concordância, buscando pelo mesmo propósito. Hoje você está aqui porque Deus permitiu pelo Espírito Santo que nós estivéssemos. Quem sabe hoje seja o dia da tua recompensa? Quem sabe hoje seja o dia da tua resposta? Quem sabe hoje Deus vai se manifestar na tua vida de uma maneira sobrenatural? Deus não quer que ninguém saia daqui na incredulidade. Deus não quer que ninguém saia daqui na dúvida. Deus quer que você tenha certeza daquilo que Deus tem para a tua vida. E se Ele tiver que se manifestar na tua vida, Ele vai se manifestar na tua vida como se manifestou na vida de Jabes. Então Deus te trouxe aqui não para te promover uma situação mais difícil que você está passando, mas Ele quer que você se aprofunde em conhecê-lo, para que você saiba qual é a boa, perfeita e vontade de Deus para a tua vida. Por isso que eu não posso me conformar com aquilo que está fora da palavra. Eu não posso me conformar com os nãos que muitas vezes o inimigo me apresenta e não vem da parte de Deus. Eu preciso mudar e buscar o sim, porque o não a gente já tem.
Então, quando a gente medita, tem uma palavra que diz assim, em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 34 e 35, que diz assim: e abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação teme e faz o que é justo. O que significa isso, irmão? Tinha um homem chamado Cornélio, que acreditava no Deus que Pedro seguia. E você vê que Deus aproximou esses homens e manifestou o poder dele na vida dele e de toda a casa dele. E quando Pedro falou isso, que Deus não fazia acepção, é porque Cornélio buscava a Deus com a motivação correta. O coração dele estava voltado e no crédito que ele dava e a esperança que ele tinha por um Deus que ele tinha certeza que o alcançaria. E quando a gente fala em não fazer acepção de pessoas, a gente pode ver aqui que significa que Deus não tem favoritos. Trata todos com igualdade, sem distinção de raça, classe social, nacionalidade ou aparência. Por isso estou mencionando Jabes, porque outros trabalharam muito na obra do Senhor. E a gente muitas vezes pega como referência Moisés, Abraão, Daniel, Ruth, Esther. A gente pega personagens que são aí ministrados, praticamente diariamente nos ministérios. Mas quando a gente fala de um homem chamado Jabes, é como se você fosse ouvir a história de alguém que é o teu vizinho, o Joãozinho, o Pedro, que daqui a pouco começou a buscar Deus e Deus transformou a vida dele. No mundo ele vai ser desconhecido, mas para Deus ele está conhecido, porque Deus ouviu a oração dele, ouviu o clamor dele e operou na vida dele. Quantos Pedros, Marias e João estão aqui na igreja hoje? Quantos Pedros, Maria e João querem escrever uma história onde quer dar testemunho que Deus agiu na tua vida também? A Bíblia foi escrita para nos dar testemunho, mas nós estamos aqui para, através da nossa vida, ministrarmos testemunho na vida de outros que não nos conhecem. Então Deus quer mudar mentalidades aqui hoje. Deus quer mostrar para você que você é importante para Ele. E Ele está acolhendo a tua oração, o teu pedido, o teu clamor. E por mais que pareça que ainda não está acontecendo nada, no mundo espiritual o milagre já aconteceu. E no mundo natural vai se materializar pela vida. Então compreenda isso. Ontem eu preguei Neemias, pastor. Eu preguei aqui, né? Mas eu preguei o capítulo 6, que foi um momento ali que queriam tirar Neemias da obra. O inimigo tentou várias vezes, mas não conseguiu tirar Neemias da obra. Só que a temática foi diferente, pastor. Foi fechando as brechas. E eu falei que a construção do muro começou no capítulo 1, quando ele primeiro se preparou espiritualmente, para depois fisicamente construir o muro. Quem é que nosso milagre vai acontecer quando espiritualmente ele estiver de pé na presença de Deus. E tudo aquilo que vem depois, que é o material ou físico, vai acontecer de uma maneira natural. Porque o espiritual está pronto. Quem está entendendo? Então, quando eu oro para Deus, eu oro para o alto. Que é lá que meus olhos têm que estar elevados. Porque é no alto que Deus vai colher o meu pedido. E é do alto que vai vir a minha resposta. A gente olha para já e está olhando para quem? Para Deus. Amém, igreja? E aí a resposta veio? Sim ou não? E por que não vai vir na tua vida? Por que não vai acontecer na tua casa? Por que não vai acontecer na tua família? Por que não vai acontecer no teu relacionamento? Por que não vai acontecer no teu trabalho? Por que não vai acontecer no sonho que você tem de fazer uma faculdade? Quem vai compreendendo isso? Eu tenho que pedir realmente com fé. E eu só demonstro isso quando me aproximo daquele que pode responder o que eu estou pedindo. Porque às vezes a gente deposita a nossa fé em carros, cavalos, não é verdade? Na verdade, a nossa fé está direcionada na maneira errada. Aqui foram ministrados alguns pontos importantes que eu tirei desse texto, que a gente precisa, de repente, meditar.
E eu coloquei aqui pontos importantes para fazer o pedido com fé. Amém? Eu coloquei aqui como número 1, orar com confiança. Amém? O que é orar com confiança? Infelizmente eu já vi ao contrário. As pessoas acabam de orar e em seguida tomam uma atitude que vai contra tudo aquilo que ela pediu para Deus. Pastor, ora pela minha cura. E não é que se você toma remédio, tem que parar com o remédio. Mas se o pastor orou pela cura, aí eu falo, pastor, eu vou passar na farmácia e vou comprar um curi para minha dor de cabeça. Não é o termo? Pedindo com fé. Então como é que eu recebo uma oração de cura e eu não estou no posse dela? Estou falando de uma doença, mas pode ser para qualquer outra coisa. Quem está compreendendo? E orar com fé, amém? Eu tenho que orar com confiança. Coloquei o segundo item que diz assim: e que a minha oração com fé esteja alinhada com a palavra de Deus. Que a minha oração com fé esteja alinhada com a palavra de Deus. Amém, igreja? Amém. Eu chegar e pedir ali, olha, Jeová, bate no meu irmão ali no presbítero da igreja. Isso está alinhado com a palavra do Senhor? Apesar que tem hora que dá vontade de quando eu chegar pegar algumas pessoas aí que se colocam no nosso caminho, ó, porque às vezes é até problema. Amém? Mas Deus vai responder essa oração. Não sei que ele queira bater mesmo, né? Mas você acha uma condição normal? Está alinhado com a palavra? Ele fala que eu tenho que olhar para aqueles que me perseguem. Eu tenho que fazer o bem para aqueles que me fazem mal. E aí sim eu vou orar e Deus vai agir. Não é o contrário do que está escrito aqui nesse livro que nos ensina. Daí coloquei o terceiro item que diz assim: agradeça antecipadamente. Você já orou mesmo não recebendo, mas você já agradeceu aquilo que Deus vai fazer em tua vida? Você já fez isso? Quer um personagem bíblico que fez isso? Já agradeceu ao Pai porque tinha certeza que o milagre ia acontecer? Você lembra de Jesus Cristo? Quando ele foi lá para o Lázaro, ele mandou Lázaro sair lá embora, e ele já agradeceu ao Pai. Eu sei que você está me ouvindo, que o Senhor já ia operar o milagre. O próprio Senhor Jesus Cristo está nos ensinando o tipo de comportamento que a gente deve ter quando tem fé. Porque uma coisa é eu estar vendo os movimentos, uma coisa é eu estar vendo nada. Eu, dessa vez, eu vou agradecer a Deus. Olha, Senhor, está tudo em ponta cabeça, mas eu sei que o Senhor já fez na minha vida. Entende isso? Quando eu orei pela casa, né, pastor? Na minha carta, vocês ouviram aqui. Eu já tinha agradecido a Deus a casa que Ele ia me dar. Um ano antes de acontecer. E Deus deu exatamente a maneira que eu coloquei na carta. Talvez eu não tivesse conhecimento que eu tenho hoje, mas eu fiz certo. Mesmo não sabendo, eu acabei indo pelo caminho correto. Então já começa a agradecer a bênção que Deus vai dar na sua vida. Ah, não, mas está difícil. Eu te louvou aqui, Deus te promete. Não foi? O próprio louvor é uma adoração que está nos mostrando que muitas vezes parece que está de ponta a cabeça, que não vai acontecer, mas que Deus já está agindo a meu e a seu favor. Então agradece, irmão. Oh, Pai, obrigado pela porta de emprego. Ah, Deus, obrigado pela moradia. Ah, Deus, agradeço pela provisão. Agradeço pela salvação do meu filho, da minha filha, do meu marido, da minha esposa. Agradeço pela cura, Pai, que só você vê na minha vida. Quem está entendendo? Não é só agradecer, irmão, que Deus está recebendo a tua vida. Aí a gente vai para mais um item. O item: seja persistente. Seja persistente. Mas eu já oro há um ano. Misericórdia, você tem fé, mas continua nessa pegada. Se não aconteceu, vai acontecer. Tem isso? Tem situações que demoram mais um pouquinho. Deus não vai te dar um milagre pela metade. Porque o que vem de Deus não é fácil para mim e para você. Quando Deus quer fazer, Ele quer te abençoar. Ele quer que você saiba, olha, precisou passar pelo processo.
para que o milagre acontecesse. Verdade. Porque dentro do processo a gente aprende muita coisa com o Senhor. Verdade. Por isso que a gente meditar em personagens que são mais ministrados, muitas vezes o que a gente exalta é a perseverança, é a resiliência, é o fato de falar assim, meu Deus não respondeu ainda, mas eu vou continuar buscando, eu vou continuar lutando, eu vou continuar batalhando, porque eu sei, a minha bênção está próxima das minhas mãos. E dessa forma, com muitos personagens, ocorreu na palavra do Senhor. Uma outra situação, foi tudo falado pelo pastor aqui, umas 4 coisas dessa aqui. Seja justo com você, seja justo com as pessoas, e seja justo principalmente com Deus. Amém? O que é você ser justo com você? É você entender o que diz a palavra de Deus. A oração de um justo pode muito em seus. Se eu tenho que ser justo, a primeira justiça tem que partir comigo. E eu tenho que falar para o Senhor assim, eu estou fraco, estou sem força, estou sem vontade. No meu coração o desejo é desistir, é parar. Olha, a pressão está muito grande, eu não estou aguentando mais. Mas o Senhor fala para mim orar sem cessar. Então eu estou orando, Senhor. Amém, né, gente? Amém. E aí Deus vai fazer o quê? Ele vai vir de volta. Glória a Deus. Ele vai te socorrer. Glória a Deus. Ele vai promover na tua vida o que você sozinho não consegue. Ele vai trazer a paz que excede todo entendimento. Para que você permaneça no caminho. Que você continue acreditando que o Deus que prometeu é fiel para cumprir. Aleluia. Quando a gente fala de justiça para as pessoas, a gente não pode compactuar de erros. A gente não pode compactuar de situações que fogem do que é correto na palavra. A gente não pode aceitar, né, muitas vezes o engano do inimigo só porque a gente não quer perder uma amizade. Porque a gente não quer ficar, de repente, afastado de um parente. Então não é que você tem que contender com ninguém, mas você tem que ver que a palavra te ensina a viver. E você não pode dividir as ações mundanas com a fé que você deposita em Cristo Jesus. E ser justo é você olhar para a situação e, à luz da palavra, identificar, olha, tem que ser dessa forma. A gente tem situações na igreja que a gente vem percebendo, vem orando, vem lutando, vem uma dificuldade muito grande. Muitas vezes as pessoas já tomaram uma decisão, de repente não continuaram no casamento. Mas eu falei para determinadas pessoas, olha, eu posso até compreender o que vocês estão vivendo, mas vocês nunca vão ouvir falar que você tem que separar do esposo ou do teu marido. A palavra me ensina que vocês têm que lutar quanto puder. Só o adultério, a violência, o abandono, muitas vezes pode permitir que esse relacionamento seja desfeito. Mas se não está acontecendo isso, eu vou estar brigando com você, orando com você, para que dê tudo certo. Essa é a situação de andar justo com a palavra. E justo com Deus é entender que eu poderia estar fazendo mais por Ele, mais para Ele, mais através de mim para outras pessoas. E enxergar que eu, Edson, não estou fazendo. Não estou, muitas vezes, da maneira como Deus deseja que eu esteja. Então, justo comigo, justo com as pessoas e justo com Deus. Amém? E coloquei o sexto que já foi falado aqui, que está em Romanos 12. Eu coloquei mais ou menos assim: não aceite o não. Não se conforme com as coisas deste mundo, descobrindo pelo conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Entende isso? De repente o que você acha que é bom não é o que Deus quer colocar nas suas mãos, porque não vai ser bom para você. Mas se eu passo a conhecer Jesus Cristo, eu vou começar a compreender tudo o que Ele tem de bom para a minha vida. E a gente pode se dividir em sim, não e espera. Tudo que vem da parte de Deus, irmãos, é bênção.
gente só precisa estar preparado para receber. E aí eu coloquei aqui no final uma observação. Foi o que eu coloquei no começo do culto. Se existe entre nós, amados, que mediante a luta estavam, porque não estão mais, amém? Em dúvida, na infidelidade, com medo, desde que Deus já tenha falado contigo hoje, ou vem falando através dos cultos nessa casa, ou através da palavra que é ministrada na tua vida, Deus está falando para você voltar os teus olhares para Deus. Mas eu me afastei da presença, mas eu estou fraco, o pastor não sabe, a pastora não sabe. Eu vou na igreja só pela misericórdia, mas Deus sabe. Deus está vendo. E ele viu Jabes pedindo para ele: por que ele não vai ver você? Por que ele não vai colher o teu clamor e a tua oração? Jabes não era melhor que nós. Daniel não era melhor que nós. Abraão não era melhor que nós. A palavra pode até falar de muitas qualificações. De repente, o comportamento e o testemunho tenha sido melhor que o nosso. Mas como o nosso Deus não faz acepção de pessoas, o que Ele espera é que a nossa motivação em chegar até Ele é porque nós o amamos. E a gente sabe que servimos um Deus misericordioso. Você acredita que pode entrar uma pessoa aqui que não conhece a Cristo como você conhece, sentar no banco que você está sentado, pedir algo para Deus e Deus responder? Sim ou não? Até creio que aqui já deve ter testemunhos assim. Sim ou não? Nunca pegou uma Bíblia, nunca leu um versículo, não sabe para onde vai a palavra de Deus, mas entrou com a motivação certa. Eu não vim olhar o pastor Edson, o pastor Macedo, a pastora Milena, e os irmãos que estão na igreja: olha, eu vim buscar Cristo. Eu não vou sair daqui de mão vazia, eu vou sair com Cristo. E eu vou colocar na mão dele a minha oração. E eu sei que Deus é fiel para responder. Você crê nisso? Eu creio. Amém? Na igreja lá no céu. Quando o pai do meu cunhado, que Deus recolheu, entrou a primeira vez na minha casa, que era lá que a gente começou a igreja. Ele tinha uma filha separada do marido há um ano. E veio um testemunho na igreja. E ele se dizia católico. E no meio daquele culto, os testemunhos que estavam acontecendo, ele pediu para Deus algo. E só ele e Deus sabia. E ele pediu para Deus restaurar o casamento da filha com o rapaz que tinha ido para a Bahia. E ali, em meio àquele processo, meu cunhado internado passou uma semana. E no meio da semana, o genro dele veio para São Paulo. No meio da semana, o genro dele conversou com a esposa. No final da semana, voltaram a ficar. Deus não tem compromisso com religião. Deus não tem compromisso com doutrina do homem. Deus não tem compromisso porque eu faço algo para Ele. Deus tem compromisso com aquele que o busca. Que o busca em espírito e verdade. E que o ama e que o adora. E Ele até mesmo fala uma palavra que aquele que Deus lançava para Ele não via fora. Entende isso? Tem uma situação para me terminar, que já deu tempo. Eu estou lá na empresa, tem um rapazinho que tem um mês. O nome dele é José. E ele fez estágio na STEB, na parte de elétrica, só que estava trabalhando lá na empresa que eu estou, na produção. E ali ele tive a oportunidade de conversar algumas coisas e ele ficou sabendo que a gente era pastor. Me perguntou algumas coisas, tudo. E eu mesmo não conhecia um rapaz, ele dizia que agora estava indo numa igreja lá em Santo André, mas que não é batizado, que não lia escritura, que não fazia um monte de coisa. E ali a gente estava precisando, né, de funcionários da parte elétrica, de mecânica. Inclusive hoje estou na igreja, vocês estão lá. A minha luta está pegada lá, porque eu tenho uma empresa, eu tenho outra. E eu conversando com ele, e aí ele falou, né, que tinha formação técnica, que estava fazendo a faculdade de automação. E aí eu falei: beleza, eu preciso, por que você não começa a orar? Mesmo ele não tendo muito conhecimento, a namorada dele, que também é cristã, e não existe coincidência, existe concordância no mundo espiritual, também falou para ele: olha, José, ore, busque. E aí, a partir daquele momento, ele decidiu orar. Ele acorda às 3 horas da manhã para poder ir trabalhar.
Diz que está acordando 1h30, pastor. E ali meia hora ele ora. Você vê, não está na igreja, não é batizado, não tem, mas decidiu buscar Deus da maneira que foi em casa. Não tem um mês dentro da casa do Senhor. Deus tocou no coração do meu chefe, que era a parte da manutenção. E aí perguntou para mim, mas se eu sabia que o menino tinha algo curso técnico, se eu poderia conversar com ele, sabia que ele não tinha experiência. E ele falou, só não fala nada para ele, porque na produção, não sei se vão liberar ele para manutenção, porque está faltando gente. E eu fui lá e conversei, passei ali todas as informações com o meu chefe. Passou uma semana que meu chefe conversando com ele. E ali meu chefe conversou com o chefe dele. E esse primeiro chefe liberou o menino para mim, tá? Aí ele vai conversar com o gerente. E o gerente também liberou o menino para mim para manutenção. Está preparando agora os exames médicos, também não aí. Para na semana que vem ser meu filho. Vai ficar comigo para aprender lá um pouquinho que eu sei. Quem está entendendo? Você está entendendo o que eu estou falando? Ele levou a sério quando eu falei, olha Deus. Leve a sério o que está acontecendo aqui. Não sei de que forma Deus vai atuar na tua vida, mas eu estou dando um testemunho fresquinho. Você tem muito mais tempo que ele é da casa do Senhor. Você já aprendeu muito da palavra de Deus. E Deus quer trabalhar na tua vida. Ah, mas eu errei, eu pequei, olha, ficou para trás, irmão. Você se arrependeu, se pôs de novo na presença de Deus, siga em frente. Amém? A queda muitas vezes faz parte da nossa vida e da nossa caminhada com o Senhor. Para quê? Para que a gente entender que a gente sozinho não tem força para enfrentar o inimigo da nossa alma. Por isso que Deus te trouxe hoje aqui, para você ouvir essa palavra. Ô Jabes, se levanta com essa tua vida a Deus. Apresente o teu casamento, a tua vida pessoal, a tua vida espiritual, a tua vida material. Apresente na mão do Senhor e creia. Deus está olhando aqui e quer te recompensar também. E essa é a palavra, igreja. Vocês recebem em nome de Jesus? Deus abençoe, obrigado por isso. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe, pastor, em nome de Jesus.